Mas o Senhor falou que eu vim para ter um vida e vida em abundância. De novo, a gente não pode viver a mendicância, a gente não pode viver como mendigo espiritual, a gente pode viver com essa baixa autoestima que a gente levar uma vida má. Não, as lutas estão aí para a gente enfrentar, para a gente ser forte e ter bom ânimo. Se Ele falou, não é algo que a gente dependa dele para receber e para viver, é algo que a gente tem que lutar para desenvolver e ser forte e ter bom ânimo. Ninguém precisa de força e bom ânimo quando tudo está indo bem, quando as coisas estão prosperando, progredindo, a saúde, os negócios, os estudos, ou estamos curtindo uma boa férias e as viagens estão indo tudo bem, não precisa. O difícil é, e é isso que nós somos chamados, a ser forte e ter bom ânimo na hora da luta. Aliás, todas as vezes, se vocês verem os primeiros momentos em que o povo foi liberto da escravidão do Egito, quando nós somos libertos da escravidão do pecado, recebemos, parece que como se entramos num túnel que a luz está lá na frente, é o deserto para chegar na terra prometida. Então as lutas, as provas que a gente passa. E o Senhor falou ali, se vocês olharem em Êxodo, o Senhor falou, olha, eu vou provar. E as vezes que o Senhor falou isso, as duas primeiras vezes que o Senhor falou, vou provar o que tem no coração desse povo e vou ensinar eles os meus estatutos para ver se eles vão me obedecer. Foi quando faltou água e quando faltou comida para eles no deserto. A gente está falando coisa que aconteceram no dia 2, depois de atravessar o Mar Vermelho, dia 2. E o segundo caso foi no dia 15 do segundo mês. Ou seja, tudo ainda estava muito recente, mas mesmo assim, quantas coisas Deus faz, quantas maravilhas. E a gente parece que se acostuma com coisas boas do Senhor que a gente esquece fácil, né? E nesses momentos, nessas lutas, é Deus, as provas que a gente passa, são as oportunidades que Deus está ensinando os estatutos. Deus está ensinando a forma correta de vivermos, de encarar as coisas. Está construindo em nós o caráter segundo a palavra dele. Ali eles ouviam Deus dos céus e através de Moisés. Hoje a gente tem o Espírito Santo e as Escrituras para a gente ouvir e pôr em prática. E quando a gente está quebrantado nas lutas, é o momento que a gente está mais suscetível a ouvir ao Senhor. Por isso que a gente fala que tribulação é véspera de bênção. Que Deus usa essas lutas para nos ensinar coisas, para forjar em nós o caráter agradável a Ele, e depois Ele dá grandes bênçãos, depois Ele entregar a Canaã, entregar a herança, as vitórias. Capítulo 4, versículo 23 de Provérbios diz o seguinte: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Interessante. Sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Mas como que a gente guarda o nosso coração, né? Tipo, arranca ele, pega, bota, limpa ele e guarda no local. Guardar bem sobre todas as coisas, sobre tudo. Olha, o mais importante, sobre todo o conselho que eu estou te dando, sobre tudo que esse capítulo do Provérbio está te falando, acima de tudo, guarde bem o seu coração. Como que a gente guarda bem algo, né? Vamos imaginar assim, imagina algo de valor que você tem, seja uma joia, seja um documento de uma propriedade, seja um título de algo, seja qualquer equipamento, algo de valor sentimental que você tem de família. Como é que você guarda essa coisa? Você trata, você limpa e você protege. Você vê como uma coisa está quando você vai guardar, você acondiciona, você protege ela contra ameaças, para não estragar, para não sujar, não empoeirar, não enferrujar. Você não quer que o tempo deteriore aquele equipamento, não é? A tendência é, se a gente deixar uma coisa sem valor, essa caneta, você deixa aqui, amanhã precisa de uma caneta, putz, deixei minha caneta ali, onde é que está e tal. Mas algo de valor você não deixa por aí, uma caneta de ouro você não deixa por aí. O seu coração tem que ser guardado com muito cuidado. E a gente faz isso. Ele fala para a gente sondar nós mesmos, né? A gente tem que tomar cuidado. Como que a gente está vivendo? O que a gente está tentando? Como a gente está agindo, reagindo, planejando? Como estão os nossos sentimentos? Porque o coração é a fonte da vida. Se eu ando fraco, se eu ando desanimado, se eu ando tendo pensamentos, porque o dia a dia a gente é turbinado por coisas. Se você lida todo dia com uma pessoa desonesta, com um mentiroso, aquilo vai grudando em você. Cuidado com quem anda. Então, o que eu tenho que fazer? Todo dia guardar para que meu coração não esteja sendo contaminado
por osmose, eu começo a agir, pensar, falar, e aos poucos, se eu não blindar todos os dias, se eu não tratar o que eu estou pensando, aquilo se transforma num pensamento, fonte de vida. E vai uma postura, um sentimento, daqui a pouco eu estou agindo, reagindo, eu estou achando que tem. A gente transforma, constrói realidades ou situações na vida que não existe, que não é nosso, que não nos pertence, é de outras pessoas. Ah, por que fulano perdeu o emprego, eu vou perder também. Fulano, aquilo lá, a crise vai chegar em mim também, sabe? Essas coisas, por aí vão. Então a gente precisa guardar o coração para que nada disso, a gente precisa ficar impermeável ao medo. No livro de Jeremias, se eu não me engano, o Senhor fala, olha, eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, disse o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. De novo, pensamento. A gente acha que o nosso pensamento, tudo que a gente pensa, às vezes é uma certa forma do inimigo, é pensamento de Deus, é coisa que vai acontecer, e não é. E muitas vezes a gente começa a construir um pensamento mal contra nós mesmos. Ah, eu não posso, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Olha, fiz isso, fiz aquilo. Beleza, é hora de parar tudo que está fazendo. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus viu, Deus sabe. Mas para ter perdão, precisa ter o arrependimento e confissão. Esse é o caminho, traz para frente. Então, tudo que na hora você se lembrar, o pensamento para ficar acusando, desculpem, foi um momento muito bom. Qualquer momento, a oportunidade que o Espírito Santo lembra a gente, de confessar Ele, de tratar, para que os pensamentos não fiquem sem pensamentos maus, né? Não fiquem senhores da nossa vida. A gente não pode ficar escravo dos nossos pensamentos. A gente tem que dominar os nossos próprios pensamentos, receber os pensamentos do reino, as ideias inspiradas pelo Espírito, e rejeitar, destruir, condenar, expulsar para fora todo pensamento contrário, pensamentos maus. Acabamos de ler do coração que procede os maus pensamentos. Cada vez que você tiver um pensamento mau sobre você, não vou conseguir, não vai dar, eu não sei o que, eu fiz isso 30 anos atrás, eu não sei o que, então é por isso que Deus não é vingativo. De novo, as provas, as lutas que a gente passa, são as vésperas das bênçãos, são os momentos da gente receber discipulado de Deus, de recebermos instrução de Deus, correção, para a véspera, porque vai mudar coisas e posturas em nossa vida, que vai nos levar a uma postura de bênção e de vitórias, certo? Então, é isso. Não é para destruir a gente. Não é. Jesus veio para a cruz sendo todos pecadores. Então, esse pensamento tem que estar todos os dias na nossa mente. Então, cuidado com o seu coração. Se você está tendo pensamento mal, se você está sempre sendo vítima desses pensamentos diários de tristeza, de não vai dar, de isso vai ter, se acontecer comigo, o problema não é o pensamento, o coração. Porque da onde procede o pensamento é que precisa ver. Não adianta tomar Novalgina, tem que tomar um anti-inflamatório ou um antibiótico para atacar a origem do problema. O melhor cardiologista chama-se o Senhor Jesus, chama-se o Espírito Santo. Ele opera, não tem necessidade nem de anestesia, não tem efeito colateral, não precisa ter recuperação e é instantâneo, é maravilhoso, você já fica bem. Simplesmente é como se você não vivesse o que você estava vivendo minutos antes, de terror, de medo, de ansiedade, de angústia, de hora para outra você ficar forte, corajoso, de hora para outra você não busque. O tema que o Senhor falou, olha, você está vendo o Egito, morreram todos no mar, nunca mais vão ver. Mas Israel teve um momento que falou, Moisés, de novo, no segundo dia, e no dia 15 do segundo mês, eles já estavam falando, Moisés, não tinha local suficiente para a gente morrer no Egito, você está dizendo, a gente morrer no deserto. Antes a gente tivesse morrido, eles chegaram a falar, antes a gente morresse no Egito, que lá pelo menos a gente tinha uma panela diante da gente para fazer comida. Então muitas vezes, meus irmãos, a gente está buscando as coisas do passado, às vezes a gente quer ter até o sofrimento, busca subliminar, inconsciente. A gente acaba buscando porque quer sentir pena, porque, sei lá, porque eu não sei explicar, mas a gente acaba buscando os sentimentos maus, acaba buscando o que já escreveu no passado, a gente busca os pensamentos, não é para buscar isso, a gente não foi chamado para buscar coisas más, nem ter um coração mau. E a gente pensa, nossa, isso é tão bom que eu não mereço viver isso. Nossa, isso é tão bom, como é que eu vou viver isso? Isso parece uma utopia, parece um sonho louco. Daqui a pouco, porque nós temos que viver como exército, mas não é de uma forma, nossa, hoje eu tenho que, não pode ser algo carnal, que eu me esforce para ser. Precisa do Espírito Santo, precisa de Jesus, precisa da leitura bíblica, precisa de uma vida com Ele, para que isso se torne realidade e a gente consiga viver naturalmente o espiritual.
Eu estava hoje lendo a Bíblia ali, se pega ali, nossa, se eu parar para ver uma série, um filme, um livro para ler, tudo é legal. Mas se eu paro para ler a Bíblia, e aí vai, dá um gosto diferente. Eu falei, nossa, realmente isso tem gosto de mel. Vocês já sentiram isso? Você começa a ler e um assunto puxa outro, e aquilo, caramba, isso encaixa exatamente porque eu estava vivendo. Eu vivi hoje mais profundamente essa experiência hoje. Então, de novo, viver sendo um exército de Deus, diante das lutas, dos não, dos corações endurecidos que Deus fez eventualmente farol, das lutas da vida, desculpe, não eventualmente provocado por isso, mas coisas da vida que acontecem, e mesmo assim agir como um exército de uma forma natural, só através do Espírito Santo, que precisa estar alimentando o meu espírito através da palavra, para poder ele se manifestar com autoridade e eu não ficar tirando coisas ruins, com pensamentos ruins. Esse canal tem que ser desligado de coisas ruins, o coração vai ser desligado do que estava alimentando ele, retroalimentando do ruim, e ele vai ficar forte, limpo, cheio da palavra, e aí vai começar um outro fluxo só de pensamentos bons, assim como os pensamentos de Deus ao nosso respeito, que está em Jeremias. E aí a gente vai construir um estilo de vida vitorioso, e não ficar, ai Deus, por que eu estou tendo tanta derrota? Deus, por que eu isso? Porque eu quero ter vitória e o outro não tem. Então não é isso. Medita na palavra dia e noite, para fazer conforme tudo ali que está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Então, assim Deus nos vê como o exército dele. Deus olha para você e olha para mim e fala, você é o meu exército, você é meu soldado, posso confiar em você? Você pode confiar em mim? Deus fala. Você pode confiar em mim? Você me dá um voto de confiança? Você pode ceder do seu tempo para receber instruções de mim? Você pode concordar em parar um tempo para vir ter comigo, receber as instruções? Você pode tratar comigo onde é que está doendo? Onde foi que tomou um tiro? O que é que não está funcionando na sua arma? Eu quero te ensinar tudo. Você não precisa de um instrutor. Eu vou te ensinar a mexer nas armas, que é a palavra de Deus, você usar a armadura. Eu vou te explicar por que você não está tendo vitória. Eu vou te ensinar por que você foi para o caminho errado. Eu perdoo, eu restauro tudo que foi na sua vida e vou ensinar para você só ter vitória. Você quer? É isso. Então, acho que o novo sempre assusta, né? Então, o que nós estamos enfrentando, o que a gente vai... Ah, eu quero voltar para onde eu... Ah, eu quero voltar para aquilo lá. Ah, eu quero voltar... Ah, não tenho... Por quê? Eu estou com medo de enfrentar guerra. Está com medo de enfrentar dificuldade? Está com medo de ser a diferença na vida? Você ser a diferença na vida do projeto de Deus? Você ser uma peça importante nisso? Eles vão ser tudo isso.